Tá gravando? Acho que está. Bom dia, pessoal. Faz um tempo que eu não gravo vídeos aqui para o canal. Hoje eu gostaria de tratar de um tema polêmico. Como é que estão vocês? Estão frequentando? Como é que estão aí nas suas igrejas? Os senhores estão estudando as escrituras, perguntando sempre, questionando, lendo, comparando um texto com o outro para poder filtrar as informações e chegar à verdade. É isso que nós vamos fazer agora no vídeo de hoje. Na verdade, vai ser uma análise, sem afirmar nada aqui, mas questionando sempre. E se? E se realmente foi isso? Hoje o tema polêmico que eu queria tratar aqui é o seguinte. Vocês conhecem o arcanjo... Hoje o vídeo vai demorar um pouco mais. Vocês conhecem o arcanjo Miguel na Bíblia? Já ouviu falar que Miguel e Jesus Cristo são a mesma pessoa? Mas que absurdo! Alguns dizem. Realmente parece estranho assim falar assim que Jesus Cristo, porque muitos dizem Jesus Cristo é Deus. Como é que ele pode ser um anjo? Não é? Temos que analisar essa questão aí também. Então nós vamos ver. Eu já olhei aqui na Bíblia. Tem achei um livro escrito aqui, ó, chave bíblica. Aí nele é interessante, porque tem lá os verbetes lá, acho assim, Miguel. Aí tem todas as partes da Bíblia em que aparece o nome Miguel. E Miguel aparece no livro de Daniel, um pouquinho lá no livro de Daniel. Aparece no Apocalipse, na batalha que houve no céu. E aparece num livrinho, uma cartinha bem pequenininha, chamada Carta de Judas. Não o Iscariotes. Eu acho que é o menor que tem na Bíblia. Carta de Judas, não. Acho que esse terceiro João é menor ainda. Mas, assim, vamos ler todas essas partes para ver que história é essa. Que negócio é esse aí de Arcanjo Miguel, Anjo Miguel e Cristo? Bem, não tô vendo sentido nisso. Mas vamos analisar. Assim, a primeira questão é... Miguel é anjo, né? Jesus, Deus, Filho de Deus, aquele que é igual a Deus. Isso é afirmado em várias partes das Escrituras, como por exemplo João, no comecinho de João, João capítulo 1, versículo 1, ele era o verbo e o verbo era Deus. E assim, diversas partes nas Escrituras. Mas assim, então, como é que Deus pode ser anjo? Anjo, eu me lembro bem antigamente que eu vi um pastor falar que anjo quer dizer mensageiro, a palavra anjo. E Jesus de fato veio trazer a mensagem do Senhor Pai, né? Ele fala, tudo que tenho dito foi da forma como ele me ensinou. Ele usando as palavras do próprio Pai. Então, de qualquer forma, ele foi um mensageiro aqui na Terra. Então, ele foi um anjo, seguindo esse termo da palavra, mas calma. Nós vamos ver aqui uma parte aqui que fala bem assim. Êxodo, Êxodo, comecinho de Êxodo, sim,
quando Deus vai falar com Moisés. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Apareceu um anjo do Senhor aqui para Moisés. E esse anjo do Senhor, está escrito aqui que apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, a Bíblia está dizendo que apareceu o anjo do Senhor para Moisés. E ele apareceu lá na plantinha, lá na sarça, queimando lá a plantinha. Mas a planta não se queimava. Aí, e Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, e disse: eis-me aqui. Uai, pera. Primeiro, a Bíblia diz que aparece o anjo do Senhor na sarça. E Moisés se vira para a sarça para ver o Senhor. Mas da sarça, Deus disse, aqui diz aqui, ó, e vendo o Senhor que o Moisés estava virando para ver a visão, bradou Deus para Moisés no meio da sarça. Ou seja, o anjo do Senhor aqui é Deus. A própria Bíblia está dizendo, primeiro chamou de anjo do Senhor, depois chamou de Senhor. E disse, bradou Deus. Então, peraí. Essa é a coisa. O Miguel é anjo. Então, como é que ele pode ser Deus? Peraí, cara. Está dizendo aqui no Êxodo, o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, eu acredito que é Jesus Cristo atuando antes dele vir aqui para a terra como um homem. Ele já atuava e é chamado de anjo do Senhor em diversas partes. Em diversas partes aqui aparece esse anjo do Senhor e tem essas referências de ser o próprio Deus, né? Aí, agora vamos, mas tá estranho ainda. Vamos ver aqui as partes em que Miguel aparece. Pesquisando ali, Wikipedia, que é uma fonte confiável, tá dizendo que Miguel quer dizer aquele que é igual a Deus. Pera, o nome Miguel significa aquele que é igual a Deus? Mas o único que é igual a Deus, com respaldo das Escrituras, é Jesus Cristo. Ou o nome significa uma pergunta retórica: quem é como Deus? É como se ele dissesse: quem é como Deus? Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode falar isso. Não, mas eu preciso de mais provas. Calma. Também não me convenci muito dessa história, não. Mas vamos analisar mais coisas. Livro de Daniel, capítulo. Calma aí, eu sei que esse assunto é meio espinhoso, né? Tem gente que, quando você começa a falar sobre esse assunto, o pessoal, não, é mentira, é impossível, vou parar o vídeo. Se você realmente é estudante das escrituras, você vai permanecer até o final. Se eu tiver errado, eu não vou afirmar nada. Coloca aí nos comentários e deem o seu ponto de vista. Mas olha só. Apareceu aqui o texto. Aqui
tem uma parte, não é, que Daniel está orando, o livro de Daniel, que no capítulo 12, Daniel está fazendo uma oração em prol do, do povo dele, o povo de Israel, que se desviou das leis e dos mandamentos dados por Moisés, lá no Pentateuco. E lá mesmo dizia que se não cumprisse, as desgraças iriam cair sobre o povo de Israel, e era o que estava acontecendo naquele momento, pois o reino da Babilônia havia destruído Jerusalém, e Daniel, junto com muitos outros, estavam cativos no reino da Babilônia. E a profecia que Daniel já tinha recebido anteriormente dizia que iria vir um outro império após a Babilônia, que seriam o império dos persas, medos e persas. E depois dos persas iriam vir o terceiro reino, que ia ser dos gregos, do rei da Grécia, começando ali por Alexandre o Grande. Tá, aí Daniel tá fazendo a oração, aí do nada, ele tem uma visão aqui, ele diz bem aqui no capítulo 10, versículo 5, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze açacalado. Não entendo essa palavra. E a voz das suas palavras como voz de uma multidão. Quem é este ser tão majestoso que Daniel descreveu aqui? Eu lembrei que quando Jesus Cristo aparece para o profeta João lá em Apocalipse, tá parecido os relatos. Olha só como João descreve Jesus quando ele aparece para João. Ele diz bem assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Olha, falando, Jesus é assim, na sua forma plena. Na forma humana que ele apareceu aqui na Terra 2000 anos atrás, ele no céu, quando o profeta olha para ele vê essa imagem, ele tenta associar com coisas que ele já viu na natureza. Ele fala pés de latão, de olhos de fogo, cabelos como a lã branca, né? Inclusive, o símbolo máximo da inteligência, da maturidade, é os cabelos brancos, são os cabelos brancos. Viu que Jesus aí na profecia, lá no reino dos céus, quando João viu ele, tinha um cabelo branco como a pura lã. O que acontece? O cabelo da gente vai ficando branco, a gente vai envelhecendo. Já sabe, ó, está próximo da morte. Mas não foi sempre assim. Você vê que os primeiros homens lá, antes do dilúvio, eles viviam 900 anos de idade. E poderia muito mais, e além, vida eterna. Mas eles, antes mesmo de envelhecer, a gente começa a fazer 60 anos e já tá com os cabelos todos brancos, mas o corpo já tá acabado, porque toda essa atmosfera aqui, toda essa radiação, todas essas condições atuais, elas já não favorecem para o nosso corpo ter uma vida longa.
Então, quando a gente tem nossos cabelos brancos, a gente já tá velho, com o corpo velho, já para morrer. Mas o povo de antigamente, eles já tinham os cabelos brancos, que significam inteligência, maturidade, mas com corpo jovem. É um. Percebe? É interessante, não é? Não, mas isso é especulativo. Vamos às escrituras, senão a gente vai perder o assunto aqui. Tá, Daniel vê esse ser aqui, né? Que é igual Jesus lá em Apocalipse, que João viu. Aí ele desmaia, né? Toda pessoa que vê Jesus na plena forma, ele já fica fraco e quer desmaiar. Porque a energia é muito forte. A energia espiritual é muito forte. Por exemplo, quando Jesus apareceu para Paulo, ele já desfaleceu. Quando apareceu aqui para Daniel, ele também já, as pernas bambearam, caiu. João também, Pedro, Tiago e João, quando Jesus se transfigurou na frente deles, eles viram Jesus dessa mesma forma aqui, já as perninhas começaram a bambear, que a energia é muito forte. A gente não consegue ficar em pé diante do divino com esse nosso corpo velho e mequetrefe que já está nas últimas, já não está na sua forma plena, forma perfeita. Aí, o que acontece? O anjo Gabriel, ele tá falando com Daniel aqui, né, se eu não me engano, e ele diz bem assim, que ele tá. Então, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração e compreendeste a humanidade, compreender a humanidade, humilhar-te perante de Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, Gabriel falando. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. A profecia diz que depois da Babilônia vem Pérsia. E depois de Pérsia vem Grécia. Mas olha uma coisa interessante aqui. Olha só o que está acontecendo. Assim, veio os persas. Depois o rei da Pérsia ele autorizou o povo de Israel a voltar para Jerusalém, né? Fez um decreto. Mas aqui no cunho espiritual, Gabriel diz que está lutando. Ele está aqui, ó, confrontando. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim. Ele está confrontando espiritualmente com o rei da Pérsia para que ele favorecesse o povo de Israel. E ele diz aqui que o rei da Pérsia estava de frente de mim durante algum tempo aqui, 21 dias. Só que aí vem Miguel, um dos primeiros príncipes. Um dos primeiros príncipes. Esse título só pode ser de Jesus Cristo. Mas Miguel aqui é chamado de um dos primeiros príncipes. Veio para ajudar-me com a peleja lá com o rei da Pérsia. Uma peleja espiritual. É uma coisa interessante para a gente estudar depois. Aí, é dito aqui, sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Opa, já cumpri a profecia. Depois da peleja, vem o reino da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Como é que a escritura trata Miguel aqui? Primeiro, o nome é aquele que é igual a Deus. Só Jesus é igual a Deus. Mas diz aqui,
Miguel, um dos primeiros príncipes. Olha o título que Miguel recebe. Esse título só pertence a Jesus. E aqui diz assim, o Gabriel falando de Miguel. A não ser, só veio comigo, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Quem é o nosso príncipe? Quem é o príncipe do povo de Deus? Miguel é chamado aqui de o nosso príncipe. E um dos primeiros príncipes são títulos que, ao meu entender, só deveriam ser colocados a Jesus Cristo. Então, Miguel é Jesus Cristo, calma. Não vamos criar pânico aqui neste momento. Agora vamos para as próximas partes que Miguel aparece aqui nas Escrituras, agora no Novo Testamento. Ele diz assim, é Apocalipse. Tem uma parte no Apocalipse em que é relatada uma batalha que houve no céu. Nessa batalha diz assim, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Miguel, que já sabemos que é um dos primeiros príncipes, que é o nosso príncipe do seu povo, ele aqui é colocado como cabeça dos anjos. O texto fala que ele e os seus anjos batalharam contra o próprio dragão, que é a antiga serpente lá do Éden, o nosso inimigo, Satanás. Batalharam contra o dragão e os anjos desse dragão. Ou seja, Satanás e os seus anjos contra Miguel e os seus anjos. E nessa batalha, o texto diz que Satanás foi derrotado. E ele e os seus anjos caíram por terra. Então Miguel saiu vitorioso dessa batalha. Tá, mas o que você quer dizer com isso? O que esse texto tem a ver? Veja. Agora olha só o que está escrito aqui em Lucas capítulo 10. Olha o que está escrito aqui. Aí tá falando da missão dos 70, né? Que Jesus manda os 70 saírem a pregar lá no Lucas capítulo 10. Aí os discípulos voltam, começam a contar as maravilhas que houveram, não é? Aí no versículo 17 diz, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus, no versículo 18, ele fala algo interessante, ele fala bem assim, disse-lhe Jesus, eu via Satanás como um raio cair do céu. Por que Jesus falou isso? Eu via. Parece que ele se lembrou de um evento passado e vendo todo o progresso do evangelho e vendo o reino do mal sendo desfeito, ele lembrou de uma cena do passado. E ele disse, eu via Satanás cair do céu como um raio. O que aconteceu lá em Apocalipse, que a gente acabou de ler? Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos. E Miguel vence. E Satanás e seus anjos são jogados, caem como um raio do céu, ou são precipitados aqui para a terra. Veja só que interessante, não é? Agora vamos chegar aqui a uma coisa interessante agora. Olha só. O último texto aqui das Escrituras que é mencionado o nome Miguel é na carta de Judas, que é dito,
Judas? Onde é Judas? Sumiu Judas? Não tô achando. Aqui. Judas capítulo... No capítulo não tem um capítulo, só tem um capítulo. Judas capítulo... Judas versículo 9. Diz assim: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Aqui, diz, Miguel é chamado de o arcanjo. Nenhuma outra parte da Bíblia que Miguel aparece, nos textos anteriores que nós já lemos, ele não é chamado de arcanjo. Bom, em Apocalipse diz que ele é o líder dos anjos, não é que Miguel e os seus anjos. Mas aqui em Judas, ele é chamado de Miguel, o arcanjo. E vocês podem ler apócrifos e tudo, mas, existe arcanjo tal, mas na Bíblia mesmo, arcanjo, só um que aparece com o nome de arcanjo mesmo, e é Miguel. Arcanjo significa o líder dos anjos, uma forma mais simples de se dizer. Quem é o líder dos anjos? Miguel. Ele é o arcanjo, ele é chamado de arcanjo aqui. Em outras escrituras, fora da Bíblia, mencionam outros arcanjos, mas na Bíblia mesmo, só levando a Bíblia em questão, só existe um arcanjo. Só uma pessoa, só um ser é chamado de arcanjo na Bíblia. É Miguel. É o arcanjo. Beleza? Agora, para finalizar, né? Veja só o que Jesus fala. João, Yohanan, capítulo 5, versículo 28. Jesus aqui dizendo: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, ou seja, a voz dele, de Jesus. Então, no último dia, todo mundo que está nas sepulturas ouvirão a voz de Cristo. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Lembra lá em Daniel que a gente leu que Miguel, o vosso príncipe, se levanta pelos filhos do seu povo. Há um tempo de tribulação e os mortos são ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. E aqui Cristo diz que nesse dia ouvirão a voz dele, a sua voz, e os que fizeram bem sairão das sepulturas para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Voz de Jesus aqui. Agora, para finalizar, o apóstolo Paulo, aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, Paulo está explicando um pouquinho como vai ser a volta de Cristo. Aí ele diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Ou seja, Jesus vai descer do céu com alarido. E com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está dizendo aqui que o Senhor Jesus Cristo ele vai descer do céu e ele vai estar com voz de arcanjo. Qual é o único arcanjo que aparece na Bíblia? Miguel, o arcanjo Miguel. E Paulo diz que Jesus descerá com voz de arcanjo e os mortos ressuscitarão. E o próprio Cristo diz que quando ouvirem a voz dele, os mortos ressuscitarão. Então, é interessante essa questão. Será que Miguel é mesmo Jesus Cristo? Miguel quer dizer aquele que é igual a Deus?
ou quem é igual a Deus. Miguel é chamado de o vosso príncipe, o nosso príncipe. Miguel é chamado de um dos primeiros príncipes. Miguel tem características que a semelhanças, a aparência física, como Jesus tem lá em Apocalipse. Miguel é aquele que toma a frente dos anjos e batalha contra o próprio Satanás e precipita Satanás do céu, e Satanás cai como um raio. E lá em Lucas, Jesus lembra: Satanás caiu como um raio. Eu vi ele caindo como um raio. E Jesus disse que no último dia ouvirão a sua voz e ressuscitarão. E Paulo diz: escutarão a voz do arcanjo. Do arcanjo. Jesus vem com voz de arcanjo. E o único arcanjo que aparece na Bíblia é Miguel. Será? Sei não, hein? Fica aí a pergunta para vocês. Só queria abordar um pouquinho, pois meia hora de vídeo já está muito grande. Beleza?